Mas ela é metida, né, gente? Mas a gente gosta dela assim, assim. Se ela mudasse, a gente não ia gostar, não. Agora, minha gente, no Papo Reto de hoje, super importante. Olha aí, ó, para as mães, para aquelas que pretendem, com a graça de Deus, ser mãe, escutem esse assunto aqui. Nós vamos falar hoje sobre a violência obstétrica que afeta a mulher, ó, psicologicamente. Isso é uma coisa que muita gente talvez não se atentava. Antes do padre chamar a nossa querida psicóloga, já, olha primeiro esse VT que a gente preparou para você. A gravidez é um período de grandes mudanças e novidades, não apenas para a gestante, mas também para aqueles ao redor da mesma. Muitas vezes, aguardar a chegada de um bebê é a época de alegria, carinho e felicidade. Entretanto, nem toda mulher fica com boas recordações. Nesse período, algumas são vítimas da chamada violência obstétrica. Essa hostilidade não está limitada apenas àquelas que têm uma gravidez com complicações. Mulheres que tiveram uma gestação tranquila também acabam sendo vítimas. Exemplos claros de violência obstétrica são casos de xingamentos durante o parto, com a desculpa de que é para incentivar a mulher a empurrar o bebê com mais força. Tais experiências se tornam traumáticas e afetam psicologicamente as mães. O Papo Reto de hoje vai falar como a violência obstétrica atinge o psicológico das mulheres. Acompanhe. Muito bem, minha gente, por isso, já iniciando com ela, né? Ela como a psicóloga feminina do nosso meio aqui, que não tem pra ninguém. Padre ama, e não só eu, hein? A Rede Vida inteira aqui, ó. Ela mesma, nossa querida Adriana Severini. Adrianinha, boa tarde, minha linda. Um ano abençoado pra você. Obrigada, Padre Amém, para o senhor e para todo mundo. Eu também amo demais. Pena que eu não pude hoje aí pessoalmente, porque por incrível que pareça, eu estou saindo da minha terceira Covid. Ei, acabei meu passando o Natal, o Ano Novo aqui com Deus e com meus gatinhos. Apesar de passar sozinha, foi um Natal e um Ano Novo muito abençoado. Espero que continue assim. É verdade. Mas, graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus. Você deu uma pauta aí legal para um próximo assunto, que é você viver bem o ano novo da sua vida com Covid ou sem Covid. Isso vai depender muito de você, não é? Porque obstáculos, crises e desafios teremos sempre. É só viver, aqui nesse mundo a gente vai ter. O ano novo se torna a partir do momento que eu consiga superar, administrar e conviver com isso, sem deixar que me escravize tudo isso daí. É ou não é, minha lindinha? Eu acho que isso é uma pauta muito legal. Essa eu quero ir pessoalmente, porque eu posso falar como psicóloga e como alguém que viveu. Eu tinha uma viagem muito legal planejada. Sim. E passei de verdade muito bem, sozinha. Eu falo, Deus e meus gatinhos aqui comigo. E passei de verdade, não é da boca para fora, passei muito feliz. Que legal. Eu estava bem comigo mesma e passei bem. Maravilha, isso é muito importante. Nós vamos falar sobre isso, sim. Agora, Adrianinha, eu gostaria que você falasse um pouquinho, até pelo seu profissionalismo, é algo assim que as mulheres que já são mães ou estão passando por isso, né, experimentaram. E muitas vezes as mídias não mostram essa violência obstétrica. Você poderia explicar um pouquinho, você que certamente acompanha essas mulheres, o que seria essa violência que essas mulheres recebem no momento do parto delas ali? Às vezes a violência obstétrica ela começa até antes do parto, durante a gestação. Não acontece, ela não é cometida só com o médico, às vezes com toda a equipe médica, até com a recepcionista, porque desde aquele comentário, nossa, você está engordando tanto para do parto, não era para você estar tão gordo desse jeito. E durante o parto, com aquilo que às vezes as pessoas falam, mas sempre foi assim. E não é porque sempre foi assim que está correto. Então, você está com muita frescura, faz mais força aí que você consegue. Certo. Nossa, já vi mães sofrer muito mais e ficar muito mais tempo em trabalho de parto
do que você, e você está reclamando. Nossa, não é uma dor tão forte desse jeito como você está falando e você não está aguentando. Então, são esses comentários, porque a mulher ela já está num momento que é um momento muito bonito, mas é um momento muito sensível, ela está muito fragilizada, ela está com medo, ela está feliz, mas ela está com muito medo. Então, qualquer coisa, com certeza, afeta muito isso. Isso não é qualquer coisa, são comentários muito pejorativos e muito ruins. E isso é da equipe toda, não é só do médico, mas, como eu disse, desde a recepcionista que está ali, quando a paciente começa a ir, a mulher está indo e começa a fazer todo o pré-natal até o momento do parto. Então, eu já recebi pacientes que grávidas, elas começam a ter medo do marido trair porque a recepcionista ou a enfermeira falou: nossa, você está muito gorda. Nesse período, todo homem trai. Não, não é todo homem que trai. O homem tem caráter e ele também está feliz porque ele vai ser pai. Perfeito. Então, não é só a mãe que está sendo mãe. Então, o homem que tem caráter e que está feliz e que está preparado para ser pai, eu acho que tem que apagar isso. Não é todo homem que trai. Tem muito homem, a grande maioria dos homens não trai. Principalmente quando a mulher está grávida, o homem também está grávido e ele também está feliz. Então, todos esses comentários também são violências obstétricas e estão errados. Não é porque sempre foi cometido, porque sempre foi assim e que está certo. Sempre foi feito errado. É que agora nós estamos tendo voz para falar disso e falar que isso faz mal e que isso pode trazer, inclusive, uma depressão pós-parto. E aí acarreta um mal para o próprio bebê. Porque a mãe não vai estar bem para cuidar do bebezinho recém-nascido. Então, a violência obstétrica é todos esses comentários que começam dentro do pré-natal, antes do parto e durante o parto. Nesse comentário do faz força, você aguenta mais dor, eu não preciso da anestesia agora, vai que você aguenta mais. A gente chama aquilo que é o ponto do marido, que é quando o órgão feminino ele dá um ponto a mais para que a vagina fique mais fechada, para que depois do parto, na relação sexual, isso possa garantir, entre aspas, que o marido tenha mais prazer na relação sexual. Então, assim, quando o médico tenta induzir que a mulher faça uma cesariana, quando ela quer um parto normal, o bebê está prontinho para fazer o parto normal, mas o médico ele induz que a mulher faça um parto cesáreo, porque é uma cesariana ao invés do parto normal, porque é mais confortável, porque vai marcar um horário, vai ser mais, não mais seguro, mas é mais, na verdade ele induz porque é mais confortável e porque também, às vezes porque é seguro de saúde, normalmente os partos que são particulares, infelizmente, e a rede da assistência médica particular ou privada é mais caro, então o médico acaba ganhando mais por causa disso. Tanto é que a gente pega a rede pública, os partos normais, eles são mais comuns do que a rede privada, porque a rede privada acaba ganhando muito mais com a cesárea do que com o parto normal. Na verdade, então, é uma estupidez, né? É violência obstétrica. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Adrianinha, interessante, você explicou muito bem, né? Acredito que você está colocando uns aspectos assim que talvez eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, a não ser agora quando a gente ia tratar desse tema. Agora a gente sabe que existe sim algumas maneiras de induzir a mulher no momento do parto, né? Para ajudar, isso no momento do parto, mas você está colocando pontos antes também. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você dizendo o seguinte: é mais comum essa agressão, a mulher se sentir agredida, quando ela vai ter o bebezinho pela primeira vez, ou sempre? Ela pode ter 2, 3 filhos e isso pode acontecer é muito comum, independente do primeiro, ou é mais com a mãe de primeira viagem? Não, é comum. E às vezes acontece no primeiro, no segundo, foi como eu disse, a gente acha que isso é normal.
que o tratamento é esse mesmo, que eu tô com mimizice, que é uma palavra que eu... tá com muito mimimi. Então, tanto é que eu já ouvi, quando... Opa, eu acho que deu um probleminha no áudio. Ah lá, pera um pouquinho. Deu um probleminha no áudio. falando de... Oi? Pera aí, acho que voltou. Tá ouvindo Acho bem? que agora voltou. Vai lá, continua. Voltou. Quando surgiu esse assunto de violência obstétrica, eu vi muitas pessoas falando, nossa, lá vem as mulheres falando com mais mimizice, com mais mimimi. Não, não é. É que a gente, por muito tempo, foi sofrendo várias coisas sem nem saber que isso era uma violência. Então, você ouviu o médico falando, vai, empurra. Tem uma prática que agora é proibida, que era empurrar a barriga da mãe com força, para o nenê nascer mais rápido, que isso foi proibido. Então, assim, na época que eu nasci, isso era uma prática comum. E que depois, pelo próprio Conselho de Medicina, foi proibido porque isso afetava a saúde do bebê e a saúde da mãe. Então, além de ter um problema psicológico, afetava a saúde física mesmo da mãe e do bebê. Então, você vê que a gente passou por várias coisas que foram evoluindo e que hoje, quando a gente fala de coisas de abuso psicológico, que isso, a violência obstétrica é um abuso psicológico, as pessoas ainda veem como frescura. E que não é. Porque muitas pessoas, às vezes, muitas mulheres saem muito machucadas psicologicamente do parto e não conseguiam entender por quê, porque é um momento feliz e eu tô triste, porque não chega a ser uma depressão pós-parto, mas é uma tristeza. E ela vivenciou tudo isso do abuso. Tá bom, agora... E ela falou que já tive 2 filhos, por que eu tô triste? Agora, legal, tudo isso que você tá falando, eu vou chamar a rainha aqui agora, porque a rainha vai falar agora pra gente cuidar dos olhos aí. Mas eu já quero deixar aqui uma pergunta para você. Minha linda Adrianinha, essas mães, essas mulheres, qual é a dica que você dá? Seria interessante que elas tivessem, então, já um atendimento psicológico no momento que elas ficaram sabendo que estão grávidas, para que pudessem também ser preparadas para momentos como esses, né? Porque a gente não pode ficar esperando dos outros. Como lidar com isso tudo, né? E se também, até que ponto afeta o bebezinho? Porque a mãe ainda está sentindo tudo isso, a gente sabe que pode afetar o bebê, a vida do bebê, a mãe triste, a mãe chateada, a mãe humilhada. Mas já você vai falar com a gente, porque a rainha chegou também, né? Espera um pouquinho só, minha lindinha. Hoje não mais. Mas a rainha vai estar, ela vai estar na próxima semana. Tchau, rainha. Olha, gente, vamos continuar o assunto aqui com a nossa... Aqui nós temos, eu gosto demais dela, a nossa querida... Olha só, gente, eu acho essa mulher maravilhosa, eu gosto demais dela. Adrianinha, minha linda. Adrianinha, que bacana, olha, as suas explicações, assim, estão, assim, sendo uma riqueza, viu? Uma riqueza. Eu estava até falando com a rainha, que a rainha falou, Deus me livre de ter sofrido isso. Ela falou, graças a Deus eu não sofri essa violência, né? Eu estava até comentando com ela também, não fugindo da pergunta, que na minha opinião e na opinião de muitos homens também, a mulher, quando ela está grávida, ela fica, na nossa opinião, de homens, né? Fica mais bonita. Ela fica com uma fisionomia diferente, né? Claro, tem algumas que elas pegam mais peso, mas mesmo assim, elas ficam charmosas, elas ficam diferenciadas, né? Porque é o momento que elas estão sustentando ali mais uma outra vida, não só a dela, né? Ela fica mais brilhante, eu acho, que ela irradia felicidade. Ela fica mais... psicologicamente ela está feliz e isso irradia no corpo dela também. Eu acho que talvez é por aí também, né, Adriana, que a psicologia pode ajudar muito as mulheres, né? Tipo assim, olha, você já é linda, mas você vai ficar agora com um plus a mais, né? Eu acho que seria legal trabalhar muito esse lado. Claro, também não se preocupar, porque o homem, que nem você fala, um homem que tem caráter, que é um homem de juízo, maduro, né, que é o pai, ele vai curtir essa gravidez. Então não existe esse papo de traição, porque justamente ele vai ter um cuidado maior com essas duas vidas que estão ali, mas quando ele ama e ele está feliz, ele não trai. Não trai, só trai quem não se conhece, quem não tem um caráter ainda formado, não é? Não é isso mesmo? E ele trai, independente dela estar grávida ou não, quem vai trair, vai trair.
Se Vai está trair, grávida, sempre. se está gorda, se Perfeito. está magra, se está bonita, se está feia, ele trai de qualquer jeito. Vai trair de qualquer jeito. Bom, então vamos lá. E essa violência pode também atrapalhar a vida da criança, do bebê. Conta um pouquinho sobre isso daí pra gente, Adriana. Pode, porque como eu disse, ele é um processo que ele não acontece só na hora do parto. Ele acaba sendo muito forte na hora do parto, porque a mamãe está ali com medo, ela vai se tornar mãe, mesmo que ela já tenha outros filhos, e é muito forte. Às vezes, o médico acaba usando palavras muito duras, muito rudes, ali até de baixo calão, falando palavrão ali na hora que está fazendo o parto da mãe, ou os médicos, os enfermeiros que estão ali, as enfermeiras, médicos e médicas, tá? Acontece, mulheres também fazem abuso obstétrico com outras mulheres, então não são só homens, inclusive mulheres também. E ela acaba, era o momento que ela estava feliz, aquilo fica na cabeça dela, e foi o que eu disse, não é uma depressão pós-parto, mas ela fica triste. E essa tristeza acaba indo na hora dela cuidar do bebê, porque ela começa a ficar, porque assim, são palavras que estão falando do corpo dela, do órgão genital dela, da força dela como mulher. Então, eu sou uma mulher fraca, eu não consegui ter, ela teve que abrir mão de uma coisa que ela decidiu, então às vezes ela passou a gravidez dela toda pensando, eu quero ter um parto natural, porque eu acho que vai ser melhor para o meu bebê, e ela acabou sendo induzida ou manipulada mesmo a ter um parto cesáreo, fazer uma cesariana, que não era aquilo que ela sonhou a vida toda dela, em ter os bebês, os filhos, num parto natural, e ela acabou fazendo. Então, assim, na hora que ela vai cuidar do bebê, tudo isso que ela sofreu durante o parto ou durante a gravidez, na hora de cuidar do bebê, isso se manifesta. E o bebê acaba sentindo, porque é uma frustração que ela teve, foi uma dor que ela sofreu, uma violência, e se manifesta na hora de cuidar do bebê, porque ela não está mais com toda aquela felicidade, com toda aquela tristeza, e ela se cobra muito. E ela acaba sentindo que ela não é aquela mãe tão boa como ela pensou que fosse ser, como ela poderia ser. E às vezes, quando ela já teve um outro filho e que ela não sofreu essa violência obstétrica, ela sente que ela foi melhor com o primeiro filho, com o segundo, e ela não está sendo tão boa quanto esse, como ela está sendo com esse filho agora. E ela começa a sofrer, e o filho sente tudo, porque ele tem um vínculo muito próximo com o bebê. Ele sente, na verdade, aqueles primeiros meses, o único vínculo que ele tem com o mundo externo é com a mãe. No aleitamento, na hora que ele está... Então, tudo aquilo que a mãe sente, o bebê sente. Por isso que afeta muito o desenvolvimento do bebê e a forma como o bebê está sentindo o mundo. Porque é um mundo frustrado, é um mundo triste. Porque o mundo do bebê é a mãe. Então, por isso que é muito importante o emocional, como a mãe se sente, porque é isso que o bebê está sentindo. É legal. E outra coisa, a gente já sabe que está comprovadíssimo, né? Que um parto natural, normal, sem a cesárea, ele faz muito bem isso para os dois lados, né? Tanto para a mãe quanto para o bebezinho também. Você sabe que eu tive uma colega minha que ela fez uma cesárea e depois ela conversou com uma psicóloga que pediu para ela, falou, você pode fazer isso com a tua filha que já nasceu. A menininha dela devia ter uns 3 aninhos, 4. E ela fez uma coisa que você pode falar assim, mas isso é uma palhaçada. Não. Ela conversando com a filha, falou, filha, eu vou ter você agora e você vai nascer natural, tá? Um parto natural. Então, assim, é como se ela fechasse, colocasse uma roupa, colocou a menininha por baixo e ela falou assim, agora a mamãe vai ter você. Para que, tanto para a mãe quanto para a criança, ela pudesse vir naturalmente, sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de assédio de alguém, no sentido de tirar aquela criança. É verdade mesmo? Isso é importante? É verdade, porque você não é uma violência, você não rompe o ciclo natural. Porque tanto é que antigamente falava o parto normal, porque era normal. A gente é feita, você vê todos os bichos da natureza, a gente é um bicho. Sim. Então você tem um parto que é o normal, o natural, que você nasce naturalmente. Sim. Aí a medicina criou para evitar que mais bebês morressem, mas assim, é o excepcional você usar a cesárea, você usar todos os outros métodos, mas
excepcionalmente você usa. Se o bebê ou a mãe corre algum risco para evitar a mortalidade infantil, a mortalidade do bebê. Mas é excepcional, essa deveria ser a exceção, como ocorre em todos os países do mundo. O Brasil é o primeiro país em cesariana. A gente aqui começou a criar a comodidade, o conforto e, infelizmente, a parte financeira. Não são os médicos, tá? Deixar bem claro que não é o médico. Eu entendi. É a instituição administrativa que está atrás do médico e que força para que o médico coloque a cesariana, porque a instituição hospitalar que ganha dinheiro é que coloca isso. Então, deixar claro que não é o médico. Eles são forçados por uma instituição que eles têm que cumprir aquilo que os hospitais mandam. Sim, sim. Então, assim, eu não estou criticando o médico, eu estou falando da instituição hospitalar atrás. Sim, sim, perfeito. Por isso que eles são forçados a colocar. Senão, muitos acabam sendo demitidos e penalizados por isso. Perfeito. Porque eles não cumprem essa regra. Então, é muito triste, porque o Brasil é disparado o país que faz mais cesariana por causa de uma questão econômica e porque, infelizmente, as mães não são orientadas corretamente e acham que a cesariana é muito mais confortável. Porque você vai ter um horário marcado, você vai... Não é, porque todo mundo fala, eu não fui mãe, mas assim, a grande maioria fala que quem teve cesariana e quem teve o parto natural, fala, olha, no dia seguinte, no natural, você está pronta. Você já está pronta para ter outro bebê. Porque o nosso corpo é pronto para já se resolver. E psicologicamente você fica muito melhor, porque você se sente bem fisicamente e você já está pronta para cuidar do seu bebê. Você não está com dor, você não está com ponto, então você... Ufa, já estou tranquila. E a dica que eu falo, desde o comecinho, mesmo que você vá pelo sistema de saúde, você procura, você não se sentiu bem com aquela equipe médica que está cuidando de você, troca. Não é mimimi, não é frescura de mulher grávida, não é os hormônios que estão te deixando mais sensível. Você sentiu alguma coisa que você não consegue dizer, que você está desconfortável, que está te deixando triste, que você não está querendo ir fazer o pré-natal, que toda vez que o pré-natal que você tem que ir está te deixando ansiosa, triste, você sente um desconforto emocional, troca de equipe. Conversa com seu marido, conversa com a sua família. Olha, tem alguma coisa acontecendo que não está me deixando bem, eu não gostei. Troca, porque às vezes você fala, não, mas eu acho que a gente tem a tendência de achar, mas eu que tô com a sensibilidade à flor da pele, eu que sou chata, a gravidez deixa a gente mais com mimimi, e aí você não troca no começo, daí você já tá no meio da gravidez e fala, mas eu já fiz o pré-natal todo com essa equipe, com esse médico, agora tá tarde demais para eu trocar, e você passa e acaba tendo o seu filho com um médico, com uma equipe que você não se sentiu bem, e aí você sofre dessa violência obstétrica. Não se sentiu bem, não se sentiu confortável, não tenha medo de parecer chata, de parecer fresca, com mimimi. Troca de equipe médica, troca de médico. E era bom, sim, não claro tem medo de reclamar e de trocar. É o seu momento. Você é a atriz protagonista daquele momento. Verdade. Então, troca. É isso mesmo. E que bom se o companheiro, o marido, né, pudesse acompanhar a mulher psicologicamente também para entender que aquilo não é um mimimi e que ela está no direito dela e o marido também, o pai, pudesse dar todo favor para ela também, né? Adrianinha. Ouvir com carinho. Olha, foi maravilhoso estar aqui tratando desse assunto maravilhoso também, um assunto muito bacana. E, próximo assunto aí, fica atenta. Quem sabe a gente trata desse assunto, né? De você estar bem em qualquer... você trabalhar esse estar bem para qualquer momento da vida. Você vê, você teve 3 Covid aí com esse aí e você está sorrindo. E isso é uma coisa legal para muita gente que está depressiva prestar atenção. Com certeza. Pode me chamar que vou ter um super prazer. Beijo enorme. Beijão, que Deus abençoe você. Tamo juntos, minha linda. Amém. Minha gente, tá vendo? Adrianinha, 3º Covid, hein? Meu pai.